Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa volta, né? Essa volta de Jesus. Desde pequena eu sempre escutei que ele estava voltando, depois de um tempo parou de falar sobre esse retorno. Mas agora voltou. Assim como na Bíblia diz que por muito tempo os profetas anunciaram a vinda de Jesus, o Messias, à Terra. E depois de muito tempo ele veio, e quando ele veio, tiveram aqueles que até duvidaram, né? Que ele realmente era o Messias. Mas, enfim, agora estamos falando sobre o retorno dele após ele ter ressuscitado, ido para o céu, que ele voltaria. E a Bíblia cita em vários momentos coisas que aconteceriam nos fins dos tempos. E quanto mais os dias passam, mais a gente percebe que esse fim dos tempos está chegando, que é, na verdade, o retorno do Pai. Ele diz que devemos ansiar por esse dia, mas não distraídos com as coisas do mundo. Devemos ansiar e estar prontos e preparados para o retorno dele. Mas conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo quão mais perto está o retorno. A Bíblia diz que em Marcos, 12 e 13, fala sobre pais matando filhos, irmãos contra irmãos, filhos matando pais. É o que a gente vê muito hoje em dia. Em Marcos 19 e 20, que Deus encolherá o tempo pelos seus. Esse tempo de sofrimento na terra, Deus vai diminuir e por isso ele vai vir antes mesmo que vocês pensem, como um ladrão na noite. Por quê? Ninguém espera um ladrão, invadir a sua casa de noite enquanto está dormindo. É assim que o Senhor vai vir, sem que ninguém espere. Então esteja preparado antes mesmo de você imaginar que ele está voltando, ele pode voltar. Então viva todos os dias como se fosse seu último dia, em dedicação, em amor ao próximo, em amor a Deus, sabe? Enfim. Em Mateus 24 diz também que o amor de muitos esfriará. E Jesus conta como serão os últimos dias e que Deus virá buscar a sua igreja para livrá-los do sofrimento que cairá sobre a terra. Hoje nós já conseguimos ver como o amor das pessoas esfriou de uma forma cada vez pior. Sabe, as pessoas tiram a vida uma da outra como se fosse comprar um pão na padaria, ou como se fosse dar um doce para uma criança. Tirar a vida de alguém está sendo algo... não sei nem como a palavra certa para dizer, Enfim. Fala também sobre os falsos profetas em Mateus e sobre o anticristo. E fala para não nos deixarmos enganar e para ficarmos alerta esperando o dia do retorno do Senhor. Porque o anticristo também vai enganar muitas pessoas. Muitos acreditarão nele e deixarão de acreditar, de cumprir os propósitos e acreditar em Deus. Em Tessalonicenses 4:13, Paulo fala acerca também do retorno de Cristo e afirma que não devemos nos entristecer pelos que já morreram, pelos que já morreram sem esperança, porque os que já morreram com Jesus voltará com ele. Fala também no versículo 17 que os vivos serão arrebatados, em Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4. E em 1 Tessalonicenses 5:2 diz que o dia do Senhor será como um ladrão na noite, ou seja, ninguém sabe a hora, o dia e o momento que será. E no versículo 3 diz que quando acharem que o mundo está em paz e a segurança e a paz e segurança na terra, então virá a destruição. Isso é uma coisa que será feita pelo anticristo,
Quando ele começar a dominar, vai dar aquele momento de sossego em que as pessoas acharam que, nossa, agora temos paz e segurança. E aí vai começar toda a destruição da terra e da humanidade. Em Tessalonicenses 2:3, Paulo fala sobre a chegada do anticristo antes da vinda de Jesus. Ou seja, antes que Jesus retorne para tirar os seus, o anticristo vai chegar na terra. Então esteja atento. Desperta tu que dormes, fique atento. No versículo 1, pede que oremos pelo retorno de Cristo e em seguida avisa-nos para não nos enganar, pois antes virá o filho do pecado. Então não é para confundir. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que conhece a voz do Pai, não pode se confundir, não pode se deixar enganar, porque antes de Jesus vai chegar o anticristo e logo depois ele vai vir e levar a sua igreja. Diz que ele se levantará contra tudo o que é de Deus e se sentará no templo de Deus, querendo se parecer com Deus. E aí, automaticamente, possivelmente, ele vai fazer uma só fé, uma só religião na qual ele é o Deus, né? No versículo 9 diz que o anticristo virá com poder e sinais de prodígios e mentira. Porque os sinais e o poder que ele vai fazer não são aqueles que Deus faz, mas vai enganar muitas pessoas. Em Timóteo 4 diz que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Em 2 Timóteo diz que nos últimos dias serão tempos difíceis devido aos homens maus, egoístas, orgulhosos e traidores, e etc. Já estamos vivendo em dias assim. Em 2 Pedro 3,3 diz que nos últimos dias virão escarnecedores que perguntarão: onde está a promessa de vinda do seu Senhor? Aqueles que vão, não disse que Jesus estava voltando? Cadê ele? O versículo 10 reforça que o dia do Senhor será como um ladrão na noite, mas que se ouvirá um grande barulho no céu, e a terra será destruída em fogo. E aí, em Apocalipse, começa a abertura dos selos, né? Que é o fim dos tempos. É isso, por hoje chega. Espero que tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que queira saber mais, pode colocar aí nos comentários, tá? E é isso. Tenha um bom dia.